Eu vou chamar para o palco. Na verdade, ele é um grande chefe. Ele é um grande chefe, mas virou um grande empresário. E vocês precisam conhecer essa história. Essa história, aliás, você tem que me contar essa história, André, de uma forma diferente, porque eu até estou preocupado. Recentemente você me falou, eu vi que você vai fechar o Autoral. Sim. E você precisa me explicar. Com vocês, esse cara que é meu amigo, é um super chefe e um super empresário hoje, André Castro, que tem propósito na vida. Propósito na vida. Obrigado, meu querido. Passador. Gente, boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos aqui conosco. Jorge, eu vou responder a sua pergunta, conectando um pouco do porquê, né, um pouco do que eu acredito, muito do que é a minha crença e do porquê eu e a gente faz o que a gente faz. Então, respondendo isso passa muito por aí a decisão difícil do encerramento do ciclo de um restaurante de quase 9 anos, em Brasília. Tenho aqui na frente uma pessoa que trabalhou comigo há alguns anos, Daniel, na nossa cozinha, então ele não me deixa mentir sozinho. Qualquer coisa você bate palma comigo, cara. A gente vai falar um pouquinho aqui hoje, trazendo um pouco do que o que é o impacto positivo que o camarão traz e proporciona no sertão nordestino. Eu acho que foi super oportuno eu subir logo após a palestra do Maranhão e do Babaçu, porque a gente segue falando do Nordeste, e a gente vai seguir mostrando e contando um pouquinho para vocês do que acontece lá, nesse lugar tão lindo, tão belo, tão rico em belezas naturais, em algumas riquezas, no sentido até de minérios e tudo, mas extremamente antípoda, assim, antagônica à pobreza que assola essa região do país. A gente vai contar um pouquinho como é que o camarão, que é uma coisa que muita gente ainda entende como uma proteína nobre, festiva, de vamos nos reunir para almoçar, a família inteira para comer camarão. Então é um pouquinho do que a gente tenta quebrar também, mas a gente vai contar essa história aqui para vocês, tá? Como o Jorge falou, sou André Castro, cozinheiro, 25 anos de cozinha, capoeirista, um sonhador incorrigível, e atualmente sou sócio fundador de uma empresa que eu vou precisar contar um pouco dessa história. Não é sobre a Vila Camarão, mas é sobre o que a gente, enquanto time, pessoas, a gente faz com o camarão e a gente traz e proporciona transformações na vida de outras pessoas e outras regiões. Eu respondo por toda a parte de inovação, né, todo o horizonte 2 e 3, tudo que não é exatamente o core, o que é o coração do negócio, é para onde eu olho hoje em dia na Vila, e é por isso que eu precisei fazer uma escolha muito difícil entre o Autoral. Aqui temos vários operadores, chefes, colegas de setor, empresários, conheço vários rostinhos que estão aqui, inclusive ali, ó, rindo para mim. Ecoli na veia, né, Ju? E a gente sabe o tanto que é duro operar um restaurante. Demanda muita energia, muito esforço, muito trabalho. E a Vila precisando muito de mim, o Autoral também, eu tive que tomar essa decisão, mas estou com o coração, apesar de todo fechamento de ciclo, ele tenha seus momentos delicados, mas eu estou com o meu coração em paz, e a gente está fazendo esse fechamento da forma mais digna possível, então eu estou muito tranquilo, tá, quanto a isso. Sou apaixonado por trabalhar com pessoas e alimento, esse é o meu porquê. Por que eu levanto da cama todos os dias? Para eu me envolver em qualquer coisa, se for para palestrar, precisa ter alimento, precisa ter pessoas e precisa ter docência, aprendizado e transformação de vidas. Se não tiver esse tripé, eu agradeço, e não importa o dinheiro que esteja envolvido nisso ou sem dinheiro, para mim nunca foi pelo dinheiro, não é até hoje, tá? É sempre pelo o que me mexe, o que me move, o que brilha o meu olho, o que faz o meu sangue ferver, aí eu me envolvo com umas coisas. Sou pai da Bia e da Malu, respectivamente 19 e 6 anos. Esse é um pouquinho desse cara de brinco que está na frente aqui com vocês, tá? Para vocês entenderem um pouco do que a gente vai apresentar, o que é um manifesto? A gente explica aqui, é uma expressão autêntica de um propósito, um chamado,
coletivo, para transformar alguma coisa, alguém, algum lugar, algumas pessoas, alguma empresa, algum ecossistema. Isso é um manifesto, tá? A gente questiona o mundo, é uma convocação para a gente fazer uma reflexão profunda, tá? Então, vou trazer para vocês aqui um pouquinho disso. E se cada prato servido pudesse transformar vidas? Nosso impacto começa no Nordeste, uma terra rica em histórias e cultura, mas que também enfrenta desafios diários. É aqui, no coração do Brasil, que trabalhamos para mudar a realidade de milhares de pessoas. Através de nosso trabalho, geramos empregos e criamos oportunidades que trazem esperança, dignidade e novos horizontes. Com cada quilo de camarão que vendemos, não estamos apenas levando alimentos. Estamos criando oportunidades, mudando trajetórias e oferecendo novas perspectivas. Cada prato de camarão servido vai além da gastronomia. É um gesto de transformação, levando o desenvolvimento para onde ele é mais necessário e criando uma rede de impacto que transcende as cozinhas. Nossa essência é simples. Acreditamos no poder das pessoas, na força da integridade, na inovação e na diversidade que nos faz únicos. Acreditamos que o camarão é para todos e que, a cada prato, o poder da transformação está à mesa. Juntos estamos construindo um futuro onde o camarão é mais do que um alimento. Ele é uma ponte para sonhos realizados, para oportunidades multiplicadas, para um futuro de prosperidade. Isso é um pouquinho do que a gente faz. E esse é o nosso propósito. Eu, sócios fundadores, time, todos os stakeholders, a gente está aqui para poder mostrar, para fazer com que todos descubram o potencial de transformação que o camarão tem na vida, no prato e na memória das pessoas. Aí eu vou falar como é que a gente faz isso, porque primeiro a gente começa pelo porquê e não pelo que a gente faz. Então, isso é o porquê a gente faz, o que a gente faz, tá? Aí eu vou precisar voltar um pouquinho no tempo e contar a história do seu Manuel, né? A história do seu Manuel, ela se entrelaça com a história do meu sócio, irmão e fundador da Vila. Está aqui na frente, presente mais uma vez, sempre ombro a ombro comigo, Tess Farias. É um amigo, irmão querido, um grande parceiro de trincheira aí. E vou remontar lá atrás, onde Técio, ele é engenheiro agrônomo. Ele foi morar numa fazenda no interior da Bahia, de Camarão. O primeiro emprego dele foi estagiar. E logo na primeira semana de trabalho dele, uma das suas funções era fiscalizar as alimentações, né, quando os alimentadores dos viveiros. E o camarão, ele é um animal bentônico, ele é um bichinho que fica enterrado, ele come no fundo. Então você levanta uns pratinhos, umas peneiras, coloca a ração e desce aquilo para o fundo, né, para que o animal se alimente. Então ele pegou um alimentador, ele pegou ele comendo o camarão, ele arrancou a cabeça e comeu. Ele viu, ele foi até a sede da fazenda, novo, ele fez, olha, eu peguei um alimentador, uma pessoa no caiaquezinho lá estava comendo camarão, é normal, tranquilo, tá de boa isso? Ele falou, cara, não, traz ele aqui. Levaram ele lá, e Técio estava na sala presente, e o supervisor dele contou o ocorrido, disse que estava errado, que ele sabia que estava errado, e demitiu essa pessoa. Essa pessoa, antes de sair da sala, falou, olha, vocês estão certos, mas eu queria só falar uma coisa, eu não sou ladrão. Tá? Eu estava com fome, e a pouca coisa, o pouquíssimo recurso que eu tinha na minha casa, que era um pouquinho de tapioca, eu deixei para minha filha pequena. Então, isso, enfim, para qualquer pessoa que tenha bons princípios e bons valores, isso machuca de ouvir. E saber que você foi o causador daquilo, você levou aquela informação. Técio foi atrás do seu Manel e descobriu que a situação era extremamente precária, da onde ele morava. E esse ir atrás, para vocês entenderem, esse senhor aí, ele andava 6 a 7 quilômetros, atravessava um rio, depois andava mais 2 para trabalhar, todos os dias. Né? Então, isso marcou profundamente a pessoa do meu sócio, e ele falou, cara, lá na frente, eu ainda vou fazer alguma coisa na minha vida que eu vou transformar a vida das pessoas. Essa alguma coisa ele empresariou,
teve uma outra empresa de muito sucesso e há 8 anos a Vila é fundada, eu sou um dos sócios fundadores. Ele me convida, não porque o André tecnicamente era ok, legal de cozinha, mas primeiramente porque a gente coadunava dos mesmos valores. A gente dividia o mesmo porquê a gente levanta da cama. A gente precisa transformar pessoas. Eu preciso fazer com que esse rapaz que trabalhou comigo, entendeu? E aí agora ele me deixa me mentir sozinho. Espero que ele tenha saído do ciclo dele no autoral melhor do que ele entrou. Porque essa é a minha função. Não é sobre ensinar a cozinhar. Não é só sobre como colocar uma solução de camarão em determinada grande rede. É sobre impactar pessoas. Explicando para vocês, rapidamente, tá? Essa tela eu vou me ater a 2 grandes informações. Consumo total de proteína per capita do brasileiro médio, acima de 100 quilos, ano, isso. Camarão, 750 gramas. Peru, 300 gramas. A gente come peru só no final do ano, gente. E às vezes um peitinho de peru ali, né? Se a gente comparar o México com o Brasil, se a gente dolarizar o salário mínimo, é quase que a mesma coisa, equipara. Eles consomem 3 vezes mais do que a gente, né, quase 2 vezes e pouquinho, com metade da população da gente. Será que o brasileiro não gosta de camarão? Não, ele adora. Agora a gente precisa fazer isso de uma forma correta. A gente precisa encaixar esse produto e precificá-lo da forma correta. E por que, André, que você está falando isso? Porque esse propósito nosso de transformar a vida das pessoas, a gente precisa aumentar um pouquinho desse consumo. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter um grande megafone. A gente vai fazer um estardalhaço do que a gente está mostrando. A gente vai trazer para vocês aqui hoje do que a gente faz. Com um pouquinho do nosso trabalho, a gente consegue ajudar isso no Nordeste. Só que ninguém sabia disso. A gente sai para jantar com o Georges e com a Mariela. E a gente fala, cara, a gente está com uma ideia. A gente vai fazer uma expedição, a Rota do Camarão. Esses rostinhos que estão aqui são as pessoas, parte das pessoas que estavam conosco na primeira expedição, a Rota do Camarão. Alguns desses rostinhos passaram por esse palco já aqui. Hoje, ontem, então, aqui a gente tem grandes figuras e a gente levou esse pessoal para lá para falar, cara, olha o que é o Nordeste mesmo. Olha o que é a cadeia do camarão. Vocês viram no primeiro vídeo, tinha um bocado de imagem de laboratório? Tem tanta tecnologia, tem tanta biotecnologia envolvida nisso, que a gente não faz ideia. Então a gente precisava mostrar isso para esse pessoal. A gente precisava que eles fossem lá, pegassem, cheirassem, sentissem, conversassem com as pessoas da cadeia toda, o pequeno produtor, a pessoa do laboratório de pós-larva, a pessoa que está na indústria da fazenda de engorda, a pessoa que está na indústria de beneficiamento, e eles escutassem essa história, para que eles pudessem reverberar isso nos seus estados e contassem essa história de que, sim, a cadeia do camarão está ajudando muito. Um lugar extremamente humilde. A maior parte da nossa produção fica em Pendências, interiorzinho no sertão do Rio Grande do Norte. Existem fazendas também no Ceará. E lá, gente, é cruzamento de nada com quase nada. Não tem nada no lugar, um lugar muito, muito sofrido. Salina o tempo inteiro para todos os lados. Então a gente levou esse pessoal, contextualizando vocês. Eu queria trazer aqui... Deixa eu ver se o passador aqui vai... O passador deu uma travadinha técnica comigo. Opa, boia. Então aqui a gente vai trazer agora alguns depoimentos de pessoas que estão nessa cadeia, para que vocês escutem na voz dessas pessoas e não na minha, do André, cozinheiro, que está no palco do Tendências, homem de 49 anos. Não. É legal você escutar na voz dessas pessoas. Comecei a trabalhar aqui em 2004, um ano após a inauguração, né, do laboratório. Aí, como eu queria almejar uma carreira melhor, eu fiz um acordo com a gerente aqui, que eu pediria para se afastar da empresa, para estudar, pensando em futuramente voltar, mas com uma condição que eu pedi a ela, dela colocar minha esposa no meu lugar aqui na empresa, para ela manter os custos da casa. Fui, estudei, fiz o melhor que eu pude e voltei. Quando eu voltei, ela me deu a vaga de novo e eu fui com os dois, eu e a esposa, por garantia.
E pronto, até hoje estou aqui, tá? Sim, mas e aumentou? Aumentou o cargo. Eu era auxiliar de produção e hoje eu sou coordenador de lapitura. Muito bom. Estou trabalhando na área da biologia molecular, coisas que só Deus, né? Agradeço muito, sou muito grata. Só que em 2020 eu tive que parar esse sonho, porque eu teria que procurar um especialista para meu sogro. E aqui era muito difícil de encontrar. O difícil para mim foi entrar na sala de Roseli Pimentel, né? Doutora Roseli Pimentel, que era para pedir demissão. E falei para ela a situação que eu teria que tomar, ou era a vida do meu sogro, ou era um sonho meu. E eu optei a vida do meu sogro, pois um sonho um dia poderia realizar novamente, né? Em 2022, eu voltei. As pessoas da sua família já trabalham aqui? Meu esposo trabalhou aqui, meu pai foi um dos primeiros quando abriu a empresa. Meus tios, tenho primos, tenho irmãos, tenho sobrinhos e filho. Tudo. Filhos. Como está? Passou, minha né? família toda aqui. A empresa me deu oportunidades, me transformei em líder de turma e hoje sou um dos responsáveis pelo setor de maturação. E consegui comprar meu carro e agora eu terminei minha casa e estou morando na minha casa. Foi a maior conquista. Minha casa não tem explicação. O Marão transformou minha vida e de muitas famílias que tem aqui também. Amo o que faço. A Putiporã é um exemplo de empresa, leva muito a sério o serviço e a gente só tem gratidão. Tá? Então vocês, parabéns por estar aqui nessa empresa. E é realmente acolhedora demais. Quando eu vim para aqui e vi tantas diferenças, a pessoa trabalhar o tempo todo numa empresa tradicional e aí vim para a empresa como a Vila e ver toda a diferença. A Vila, com a minha vida pessoal, foi a questão de Breno fazer cirurgia. Eu não vou chorar, tá? Vai cortar isso. É sobre você trabalhar, você ter suas batalhas lá fora, ter sua resiliência lá fora e ser acolhida aqui dentro. Eu me sinto acolhida em todos os setores, seja no comercial, seja na logística, seja com minha liderança, seja com pessoas, seja com teste. Então é isso que me transforma e me faz me transformar todos os dias aqui na Vila. É muito bacana, extremamente importante, né? Trazer os depoimentos. Não dá para gente trazer todo mundo para cá, mas mais do que isso, eu acho extremamente importante trazer mais cor para o que a gente está falando, mais alegria, mais beleza do que eu falando. Então, vou falar rapidamente sobre o Projeto Vila de Sonhos. É um projeto social que a gente foi agraciado com poder fazer. A gente criou isso e a gente aplicou. E é um projeto que ele aconteceu dentro de uma comunidade quilombola, na saída norte de Salvador, no município de Camaçari, chama a comunidade das Bejuzeiras, Cordoaria é o nome do quilombo, e a gente fez um trabalho com as bejuzeiras do quilombo da Cordoaria. Ano passado a gente foi reconhecido com o prêmio Ser Humano da Ação Brasileira de RH, na Seccional Bahia, e essa moça bonita é uma das líderes dessa comunidade, essa mulher guerreira de fibra, sensacional, tenho uma admiração pela história dela, absurda. Então, eu queria convidar agora para poder dividir aqui comigo, embelezar o palco e trazer, como eu falei, mais cor, mais beleza e muito mais alegria para a gente. Luzinete, essa pessoa queridaça. Não tem como não dar um cheiro. Gente, a Luzi, a gente fez um trabalho na comunidade só para vocês entenderem, né? Ela vai contar muito melhor do que eu, mas para contextualizar um pouco da porta para dentro do que a gente fez desse projeto,
para que a gente botasse todo o time envolvido. Nosso time de comercial foi ensinar, tinham oficinas, a gente reunia as beijuzeiras do Quilombo da Cordoaria. Então, o time de marketing falava sobre marketing digital, sobre Instagram, eu falei sobre processo criativo, sabe, sobre produto com elas. Então, teve todo um processo de capacitação. A gente trouxe outras pessoas para poder contribuir, facilitar nesse processo de ensinamento com elas. Teve a briga para poder constituir uma associação, né, das beijuzeiras. Teve a reforma da Casa de Farinha. Mas aí eu prefiro que você, Luzi, conte um pouquinho da história do que é a cordoaria, para eles entenderem um pouco de onde você vem e como é que foi, o que aconteceu, e de repente você aterrissou aqui em São Paulo, no palco. Boa tarde. Meu nome é Luzinete, como ele já falou. Mulher, negra, quilombola. Brasileira, baiana. Venho de uma família de mulheres. Já sou da 3ª geração de beijuzeiras. Sempre morei no Quilombo de Cordoaria, onde, em 2019, no início da pandemia, a gente sempre trabalhou. É um grupo de mulheres, de 27 mulheres, que produzia nossos beijos e vendia na feira. E em 2019, na pandemia, todas as feiras fecharam. Eu sou mãe, tenho 2 filhas, mãe solo, e como a maioria das beijuzeiras, é no mesmo padrão. Nós somos mães solos, a maioria delas, e tínhamos que levar sustento para a nossa casa. E era esse, o beiju, a tapioca, que levava o alimento para nossas casas. E aí, todas as feiras que a gente vendia, fecharam. O que fazer? Todas paradas. Não poderia nenhuma ajudar a outra, como é de costume, em região quilombola, em lugares pequenos que a gente faz. Quando uma não tem, uma sempre está ali para ajudar a outra. Mas não, ninguém tinha. Aí, no meio de tudo isso, acho que foi em mês de março de 2019, apareceu Técio e Lília, que é a irmã dele. André não foi dessa vez, na primeira visita. Não foi. Lá. Só que a gente já estava cansado de enganação, de mentiras, de pessoas que chegavam lá, que falavam, a gente vai ajudar, a gente vai fazer, vai acontecer. Isso eu já ouvia desde o tempo quando eu era criança, que eu tinha minha mãe e que a gente morava numa casa onde tinha 14 crianças, que a minha mãe também era mãe solteira e criou, ela tinha 8 filhos, e quando o irmão dela faleceu, deixou mais, que foi 7. Então ela pegou essas crianças, juntou tudo numa casinha, uma casa de barro, de 2 quartos, e lá mesmo a gente se criou, sempre trabalhando na roça. Eu sempre gosto, falo em todos os lugares que eu vou, que eles já me levaram para um monte de lugares por aí, que quando eu tinha 6 anos de idade, eu sonhava em ganhar uma boneca, um bonecão daquele plástico. Toda vez que eu falo nisso, até hoje me vem lágrimas nos olhos. Porque no dia que eu pedi à minha mãe, eu tinha mais ou menos 6 anos. Eu queria ganhar uma boneca. E a minha mãe me deu uma enxada e falou, você vai ter que ir para a roça trabalhar. Se você conseguir ganhar um dinheiro, você mesmo compra a sua boneca. Hoje eu tenho 40, eu vou fazer 45 anos e até hoje eu não comprei a minha boneca. Mas tudo bem. Aí, por causa dessas histórias, nós já não acreditávamos mais em ninguém. Chegava lá e dizia, é mentira, é enganação. Então eles chegaram, a gente tem um projeto, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Aí as meninas, na reunião acho que foi somente umas 6, 7 mulheres, não foi? Das 27, só foi umas 6, 7. Eu falei, eu vou. Porque eu era representante das beijuzeiras, fundadora desse grupo, sonhadora, que minha mãe, mas outras beijuzeiras que hoje já não vivem mais com a gente, fundaram o grupo, mas não foram à frente. Então, eu continuei ali na batalha. Então, conheci Técio e, enfim, aconteceu. Técio não chegou lá mentindo, como os outros. Falando, Vila Camarão, quando chegou lá com o projeto, não foi um projeto de mentira. Foi de verdade. Aconteceu, que foi tanto que o projeto foi premiado, agora em 2013, e fez. Então, naquela época ali, a gente não tinha muita esperança, não tinha muito em que acreditar, mas a gente acreditou. Eu acreditei principalmente.
fui batalhando com eles e chamando, olha, vai acontecer, vai acontecer. Foi tanto que minha casinha de beiju era no fundo do meu quintal. Era uma casinha precária, onde não tinha um assentamento básico bom. E o Vilas Camarão transformou minha casinha de beiju. Eu não sei se vocês têm foto aí. Não, a gente não trouxe não, mas a gente mudou. E mudou minha casa, construiu uma casinha de beiju para mim, que era toda no piso, toda linda. E tem os cursos onde eu aprendi mais a falar, a me vestir, a me impor. Eu sempre me impus. Como uma pessoa que não tenho medo de trabalho, me acho linda, não importa o racismo que eu já sofri. Eu sempre me achei linda, amo a minha cor. Mas depois do Vila Camarão, é claro, né, que isso melhorou muito mais. Nunca tirei um sorriso do meu rosto, apesar de todas as dores, todos os preconceitos, tudo que eu já passei. O meu sorriso, para mim, é a minha marca. Vou levar ele aonde eu for. Leve. Já falei, eu prefiro sorrir meio de lágrimas, mas vou continuar sorrindo. Luzi, conta pra gente um pouco do que é o beiju para vocês. Porque às vezes aqui tem gente do país inteiro, tá? Até de outros países. O que é o beiju e o que ele representa, o que a mandioca representa na comunidade? A mandioca hoje na cordoaria é a mãe. Comunidade, mandioca, a mãe, porque da mandioca a gente tira hoje. Eu tiro a tapioca, eu tiro... da mandioca eu tiro a tapioca, eu tiro a massa, fazemos a farinha. Com a nossa casa de farinha foi toda reformada pelo Vila Camarão. Bolo de puba. Eu faço bolo de puba, bolo de... Alguns lugares é macaxeira, outros é empim. Carimã. A de carimã. E isso, a tapioca hoje, a mandioca hoje, representa tudo que eu tenho. O que eu sou, hoje, vem da tapioca. E melhor, né? Porque a nossa casa de farinha hoje lá, no quilômetro de Cordoaria, é a única casa de farinha, a casa de beiju híbrida. Como é que fala? Híbrida. Híbrida da Bahia. Porque o Vila Camarão deixou uma parte que ela é elétrica, e como tem aquelas beijuzeiras que são mais tradicional, que quer fazer lá no fogo de lenha, tem lá o fogo de lenha, a chapa dela de barro, muito bonita. E eu, por onde eu passo, vou sempre agradecer o Vila Camarão. E como eu sempre gosto de falar, o Vila Camarão, ele não vem de um camarão. Ele vem de sonhos. Ele vem de vida. O Vila Camarão vem disso, vem de pessoas. Vem de eu, que eu aprendi hoje, através do Vila Camarão, eu aprendi a me vestir melhor, a me apresentar melhor e a sorrir melhor. Então, eu sou muito grata por tudo que o Vila Camarão fez na minha vida e na vida do meu povo, da minha comunidade, que eu levo no meu coração para onde eu for. Aí outro abraço, não tem jeito não. Obrigado por tudo, viu? Por acreditar na gente, viu? Gente, que o Luzinete falou da casa híbrida, a tradição é feita em chapas que são aquecidas por lenha, né? E vou compartilhar, tá, Luz? A Luz perdeu a mãe dela por conta disso. Doença pulmonar, inalando muita fumaça, extremamente insalubre. Então, essa reforma, a gente obviamente fez isso de uma forma técnica, onde a fumaça ela tem uma exaustão, ela não fica dentro do ambiente, e ela é híbrida, porque a gente fez, numa conversa nossa, minha, com o Lílio, a gente brincou. Eu falei, gente, o Brasil inteiro, todas as padarias no Brasil fazem tapioca numa chapa. Eu falei, gente, tem que ser ali na lenha? Aí umas têm, as outras, não sei, tem, mas talvez, veja bem, e se não? Aí a gente fez essa casa híbrida, e hoje ela funciona nos dois modais, nos dois modelos, né, de cocção do beiju. E talvez se o Vila Camarão chegasse mais cedo, há mais tempo, mais cedo na minha vida, eu ainda tivesse a minha mãe. Ô, mulher, mas ela cumpriu um papel lindo. Você falou que você não tem boneca até hoje, você tem duas. Verdade. Tem duas Deus filhas me lindas. deu duas filhas lindas. Viu? Gente,
Essa é a nossa Dona Mundica. Não sei se a Dona Mundica está aqui ainda, né, do Babaçu, mas a Luzi, é legal trazer isso. A Luzinete ela é uma grande líder da comunidade. A gente ajudou a constituição de uma associação para elas. Existe ainda uma batalha para a gente conseguir colocar o beiju como refeição obrigatória dentro do município, para que a gente dê um canal de venda em volume, em escala, nisso para elas. A gente está cada vez batalhando. A Luzinete, ela, apesar das dificuldades que às vezes existem dentro de uma comunidade, ela segue lá incansável, correndo atrás disso e batalhando. Luz, te agradecer mais uma vez por ter vindo, mais um convite nosso, ter acreditado na gente lá atrás, tá? Ter você conosco na caminhada é sempre muito bacana, tá bom? Certo, eu que agradeço a vocês, agradeço o Vila. Obrigado mais uma vez, viu? Gente, aqui eu vou encerrando com esse depoimento lindo, agradecendo a vocês, e para conectar tudo, é por isso que a gente faz o que a gente faz. E sim, hoje, cada prato de camarão que vocês cozinham, que vocês comercializam, eles podem ajudar para que existam várias Donas Mundicas, Donas Luzinetes, e Marias, e João, e Pedros, pelo nosso Brasil todo, tá? Gente, obrigado a todos, viu? Beijo no coração de todo mundo. Pessoal, eu só queria entender uma coisa, eu preciso fazer essa pergunta, porque nós estamos vendo, e eu já fiz essa pergunta, por isso eu vou fazer, o Tércio está aqui na frente. Propósito, a gente aqui está usando um ingrediente, que é o camarão, para transformar vidas, né? Agora, e vocês? Como é que vocês veem isso como negócio? Esse negócio se sustenta? Ou qual é o lucro que vocês tiram desse negócio? O lucro é este ou o lucro é dinheiro? É uma pergunta efetiva. Qual é o lucro final dessa história? Eu tenho a minha resposta, mas eu gostaria de convidar, já que não estava no script, eu queria que meu irmão falasse, por favor. Vem, Tércio. Por favor. Vem, Tércio. Você vai falar. Por favor. Eu quero sentir. Não, abre esse aqui. Eu não sabia que ia ter pergunta, agora que tem esse aí. Não, tem a minha. Pronto, está aqui. Tá. Respondendo a sua pergunta, a gente entende o seguinte, tudo na vida para a gente começa pelo porquê, né? E é o porquê que vai dar a vida para o resultado final, né? Então, o dinheiro não está na frente, o dinheiro é uma consequência. Então, nosso time todo está aqui, a gente está jogando um campeonato. E esse campeonato, primeiro a gente vai entregar o nosso propósito, e a gente fazendo isso, aí sim a gente vai conseguir ter o resultado no final. O dinheiro não está na frente, ele está na consequência. Mas respondendo também, complementando, sim, ele está nas duas pontas, tá? Tá. Jorge? A gente fazendo um capitalismo, cara, consciente, eu não vejo porquê, não tem problema se falar de lucro. Não tem problema. Se a gente cada vez amplificar isso, foi o que eu falei, a gente vai ter mais centenas de Luzinetes, de Donas Mundicas, de Manuéis, de Pedros, de Andrés, de Georges, de Tess, seja do que for. Então, a gente não precisa ter vergonha de falar sobre isso. Não precisa. E eu acho que vale complementar a transformação, a gente entende que ela tem que ser não somente para fora, tem que ser para dentro e para fora. Então, a gente começou esse negócio com 3 sócios, hoje eu tenho 22 sócios. Né? Então, todos esses sócios, eles estão dentro porque eles acreditam na mesma causa que a gente tem. É isso aí. Então, é isso que dá força, é isso que faz com que mais pessoas que acreditam, têm essas crenças similares, façam com que a gente tenha performance melhor, e essa performance melhor traz os resultados. Eu faço essa observação porque eu acho que o sistema, a gente fala de sistema alimentar, mas a gente tem que falar de sistema capital, do capital mesmo. E quando a gente fala de negócios e fala de negócios sociais, esse é um exemplo de negócio social. É um negócio onde o social faz parte do resultado e ele é intrínseco a ele mesmo. Sem isso, o planeta não muda. O planeta não muda. Se a gente não pensar dessa forma, as coisas não vão mudar. Então, esse é um grande exemplo, e vocês estão aqui em cima desse palco também por conta disso. Porque nós temos que ter exemplos, temos que ter benchmarks, referências de projetos que, de fato, mudem o sistema. Porque sem mudança do sistema, nada vai funcionar. Parabéns, obrigado novamente. Vamos lá, obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez. Obrigado, pessoal.